Olá galera, eu sou o Bruno Pereira Hernandes, estou cursando Senac São José do Rio Preto no curso Certificação LPI 1. E comecei a fazer esse curso, decidi começar a passar toda a matéria que é vista em sala de aula nessas videoaulas, pois eu vejo muita gente querendo aprender a realmente mexer no Linux. E até hoje, pelo menos eu não consigo encontrar nenhuma videoaula que ensine passo a passo, explique para que serve cada comando específico e explique o que esses comandos fazem. E no caso, nós estamos seguindo, no curso estamos seguindo o livro Certificação LPI 1 da coleção Linux Pro, que foi escrito pelo Luciano Antônio Siqueira. E no caso, todas as videoaulas que eu estou fazendo no YouTube vai ser referente a esse livro. E eu pretendo, no final desse livro, conseguir estar fazendo a certificação que é LPI 1, certo? Então galera, vamos lá. Eu vou demonstrar para vocês como vai ser feita a instalação do Debian. Primeiramente vamos abrir a máquina virtual e nela vamos criar uma nova máquina virtual, novo, nome da máquina virtual, Debian YouTube, certo? Aí ele o tipo já selecionou o Linux e Debian tem outro modelo que é o 64 bits, mas nessa instalação vamos usar o 32 bits. Próximo, tamanho de memória. No padrão ela vem 384, mas vamos aumentar um pouco para trabalhar um pouco mais folgado com 512 de memória. Agora vamos fazer a criação do nosso HDzinho virtual. Como nós não temos disco ainda, vamos criar um disco rígido virtual agora. Aí vamos escolher o formato que é da VirtualBox, que é o VTI. Próximo. Aí tem essas duas maneiras de como alocar o seu disco. Seria dinâmico ou um tamanho fixo. Esse dinâmico ele vai aumentando de acordo que vai implementando os dados dentro dele. O tamanho fixo, o tamanho que você separou, será sempre aquele tamanho. Entendeu? Então, no caso, para economizar um pouco de espaço, vamos usar o dinâmico. O tamanho do nosso HD poderá chegar até 8 GB, certo? Criar. Okay. O nosso HD já foi criado. Agora, devemos fazer algumas configurações para que a máquina funcione de acordo com a nossa necessidade. Em configurações. Aqui você vai ter todas as informações sobre a sua máquina virtual. No caso, sistema, o tanto de memória, processador, se tem mais de um, se é somente um. Monitor, seria o tanto de memória para o monitor da sua máquina virtual. Como no caso, nós vamos instalar o Debian em mototexto, 12 MB já é suficiente. Armazenamento. No caso, eu vou estar passando para vocês lá na página o endereço de download do Debian que foi usado nessa videoaula. E no caso aqui
vamos adicionar isso dela para nós fazer a instalação dele. OmniDE vazio, né? No CDzinho vamos selecionar um arquivo de CD DVD virtual, seria uma ISO. No caso, ele já está no meu endereço aqui, né? Sistemas, Debian 6.06 e 386 CD1. Okay, vamos selecionar ele e abrir. Rede, uma parte importante, que temos várias maneiras. Igual esse NAT, seria que ele estaria pegando a placa de rede que está no meu Windows, passando um NAT, para ele estar pegando a conexão da internet ou da rede local. Só que com o NAT você não consegue ter acesso à sua máquina virtual direto do seu Windows, no caso aqui. Então, para nós conseguir ter esse acesso, vamos adicionar a placa em modo bridge. Ele vai estar fazendo uma ponte e pegando o IP direto do meu roteador e assim podendo comunicar tanto no meu Windows como de qualquer outra máquina que esteja na minha rede aqui. Eu dou OK. Agora eu vou iniciar a instalação do Debian. Agora ele me dá os modos instalar, que seria somente modo gráfico, ou gráfico install, que seria para instalar em modo gráfico, seria mais simples. Que no de cima seria em modo texto. Desculpa que eu falei errado anteriormente. Então no caso nós vamos instalar em modo gráfico para facilitar a primeira instalação nossa do Debian. Aqui ele pede para selecionar o idioma de nossa preferência. No caso, vou escolher português, certo? Continuar. O país que eu estou seria Brasil. O formato do meu teclado, no caso o meu FMP2. Continua. Agora está carregando os componentes de instalação do CD. No caso aqui ele está pedindo o nome da máquina, que no caso eu vou colocar Debian. YouTube. Continuar. Nome de domínio. No caso, vamos deixar em branco. Senha do root. Essa senha, ela seria a senha master do seu servidor, do seu Linux que está instalando. E o Debian, ele é um pouco diferente do Ubuntu. Mesmo que o Ubuntu ele seja feito em cima, feita sobre a base do Debian, ele não é obrigado a colocar a senha do root. Mas no Debian, como ele é bastante usado para servidor, nesse caso, ele já obriga na instalação você está colocando sua senha de root. E também seria uma segurança maior também para o seu Linux, né? Nome completo para o novo usuário. Vou colocar meu nome. O nome do usuário, Bruno mesmo. A senha. Coloque uma senha fácil para não ter problema futuro de acesso.
Continuar. Aí aqui seria o time zone, que seria uma parte fundamental para quando você vai trabalhar tanto para servidor, para usuário doméstico, ter o horário sempre correto. Pois, igual no Windows, para você ter uma noção, o próprio MSN, se tiver com horário, data errada, ele já não permite você estar acessando ele. E, por exemplo, se fosse um servidor, se fosse para tirar um relatório, ele ia pegar as informações incorretas. Por isso, isso é uma fundamental que esteja correto sempre o horário e data do seu sistema. Para eventuais relatórios, ou se acessar alguns tipos de sistema, web mesmo, se o seu horário estiver diferenciado incorreto, ele não aceita acessar, ou alguns programas também. Agora, nós vamos fazer criar o particionamento do nosso HD. Como que nós estamos usando o Linux, nós não vamos usar nenhum tipo de assistente. Vamos fazer manualmente a criação do nosso HD. Desculpa, criar manualmente as partições do nosso HD. Vamos selecionar o nosso HD de 8 GB. Continuar. Criar uma nova tabela de partição vazia nesse dispositivo, sim. Selecionar aqui. Criar uma nova partição. O tamanho dela, no caso, nós vamos criar primeiro a nossa partição swap. E normalmente é recomendado que seja o dobro da sua memória RAM. Pois se no caso o seu sistema estiver sobrecarregando alguma coisa do gênero, ele vai começar a usar a swap. E quando você perceber que seu computador está começando a usar a swap, isso está querendo dizer que você precisa adicionar mais memória no seu computador, para ele ter um processo mais rápido na execução dos processos dele. Primária. No caso, ela vai ser uma partição de início. Certo? Aqui usar ela como o sistema de arquivo, tá? Curling ext3. Nós vamos trocar para swap. Continuar. Daí vamos colocar finalizar a configuração de partição. Agora vamos criar nossa ext4. Seria a partição onde vai ficar nossos arquivos. Continuar. Criar uma nova partição. Vamos criar o restante que sobrou do HD para nossos arquivos. Partição lógica. Aqui ela está ext3. Vamos colocar para uma mais atual, que seria ext4. Continuar. Aqui, observa que vamos trocar flange de inicialização. Vamos colocar ligado. Sim. Continuar. Finalizar a configuração da partição. Continuar. Agora que nós fizemos todas as nossas alterações, finalizar a configuração de partição. Opa, desculpa. Aqui tem que ter trocado para finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. Continuar. Aqui ele está perguntando, confirmando se eu realmente desejo fazer essa partição nos discos. Sim.
No caso, ele já criou as partições, agora ele está fazendo as instalações básicas do sistema. Aqui no caso, ele está fazendo uma pergunta se os arquivos para terminar a instalação estão em algum dispositivo de CD. No caso, como nós só baixou o CD1, focamos aqui não, pois vamos abaixar ele da internet. Aí no caso agora, ele está perguntando se deseja abaixar de um espelho da rede. Sim, seria no caso nós vamos abaixar da internet. Escolhemos a nossa região, ela está pegando o servidor mais próximo e com maior velocidade. No caso Brasil, né? Aí temos esses espelhos aqui no Brasil. Vou deixar o da própria Debian mesmo, certo? No caso, se vocês usar proxy na rede interna de vocês, adicione essa informação do proxy. No meu caso, eu não uso o proxy, então vou deixar em branco. E agora ele vai começar a fazer as configurações necessárias para começar a baixar os arquivos da internet.
cara está perguntando a participar do concurso de utilização de pacote. Caso não, no caso agora aqui, ele está pedindo para selecionar o que nós vamos precisar. No caso, de início, não vamos precisar de nenhum tipo de servidor e nenhum ambiente gráfico. A única coisa que vamos precisar seria do SSH, que seria para nós acessar por um put que for preciso, fora da máquina, fora desse Windows meu, na minha rede local, para eu acessar de outro computador. Essa máquina virtual eu poderia estar acessando pelo put. Certo? Então vamos ativar somente ele. O resto pode marcar. Agora no caso ele está perguntando para a gente se nós desejamos realmente instalar o Grub. O Grub seria o local onde você seleciona o sistema para inicializar. Um exemplo, por exemplo, você instalar ele junto com o Windows no mesmo HD, na tela inicial, antes de iniciar o sistema operacional, ele dá a opção para você selecionar um deles para iniciar tanto como um Windows como um Linux. Ou se você tiver mais de um Linux também pode colocar na lista. E no caso, exemplo, se você tiver já um Linux instalado, você não precisa fazer a instalação do Grub. E sim editar o outro para estar incrementando o novo Linux que você está adicionando na sua máquina. No caso aqui, como na máquina virtual, ela não possui nenhum Grub para inicialização, vamos selecionar sim para fazer a instalação dela. No caso, a nossa instalação foi concluída, certo? Então vamos continuar para finalizar a instalação. Ela está reiniciando a nossa máquina virtual. Esse, no caso, é o Grub, certo? Nesse caso, o nosso sistema foi instalado com sucesso e a nossa primeira aula, a nossa primeira videoaula acaba por aqui. Espero vocês até a próxima. Espero que tenham gostado dessa videoaula.